Irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Meus irmãos, esse é o momento que iremos ouvir a exposição da Santa Palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13. E nesta manhã nós iremos expor os primeiros versos desse capítulo, Atos 13, de 1 a 12. Atos 13, de 1 a 12, eu lerei o texto da palavra do Senhor, os irmãos acompanham a leitura. A palavra do nosso Deus diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por nome, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, bendito nosso Pai, todo-poderoso Senhor, eis-nos aqui o teu povo, diante da tua majestade, pecadores que somos indignos. Pela tua graça, ó Pai, nos apresentamos aqui por meio de Jesus. Recebe, ó Deus, nossas vidas. Precisamos da tua misericórdia, do teu perdão. Precisamos da tua palavra que nos lava, nos limpa, que é instrumento do Senhor para a nossa santificação como igreja. Abençoa, Pai, esse momento da adoração, em que aos teus pés queremos ouvir a tua voz na palavra. Ó Deus, dá graça a cada um de nós, ilumina, aplica esta palavra ao nosso tempo, aos nossos dias, aos nossos corações, e assim que venha o teu reino, seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu, na vida de cada servo teu aqui, na vida, ó Deus, desta cidade, da nossa nação, que seja feita a vontade do Senhor. E pedimos, ó Pai, pelo avanço do teu reino, da pregação fiel da tua palavra. Ó Deus, capacita a tua igreja, levanta pregadores, ministros, servos do Senhor, para cumprir o teu ide. Ó Deus, usa esse texto para nos encorajar, para nos exortar também, ó Deus, quanto ao nosso dever
como igreja, e que esse momento, ó Pai, o Senhor se agrade em derramar graça, o Teu Espírito cada vez mais sobre nós, e que possamos nos alegrar na Tua palavra e na Tua salvação. Fala conosco pela Tua graça, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, seguindo aí nossas exposições no livro de Atos, mais um capítulo em que temos aí um confronto, um conflito direto do reino de Deus com as forças das trevas, e onde há conflitos e disputas, pode ter certeza que a atenção das pessoas é atraída. Quando há conflitos, brigas, as pessoas são curiosas muitas vezes para saber do que se trata, mas as pessoas estão inconscientes de que há um conflito debaixo dos seus olhos. É a disputa entre o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo, contra o império das trevas. De tal maneira, irmãos, que todos os dias nós vivemos em meio a um conflito. Nós que somos de Cristo, nós que desejamos o avanço do seu reino, pregamos a sua palavra, vivemos esta palavra, sabemos que haverá oposição, sabemos que haverá resistência, perseguição, porque onde o evangelho é pregado, uma batalha será travada nos corações e Satanás se esforçará para manter os homens cativos. Isso está acontecendo a todo momento. Nós estamos aqui ouvindo a pregação, a palavra está sendo pregada, mas as forças das trevas se reúnem para tentar impedir o avanço do verdadeiro evangelho, com calúnias, com perseguições. Mas nós sabemos, irmãos, que não prevalecerão contra a igreja, o evangelho haverá de vencer, haverá de progredir. Nós cremos no avanço do reino de Deus nesta terra. E no livro de Atos que estamos analisando, nós vemos a maneira como este evangelho saiu vitorioso. E nós devemos crer também. Não é mero triunfalismo, mas nós cremos que o reino de Deus é o reino eterno, que ele já está entre nós, já está vencendo, e finalmente na consumação, no retorno de Cristo, esse reino é o reino para toda a eternidade. Então Deus está usando aqui a igreja. Muitas pessoas questionam a igreja. E é claro que a igreja não surgiu com o grau de organização que temos hoje. Isso é muito evidente. Mas muitos acham que a igreja institucional foi uma invenção posterior. Uma coisa ali da época de Constantino. Muitos acham isso. Mas nós vemos, irmãos, que desde a Bíblia, desde o livro de Atos, havia uma igreja. E é o que vemos aí no capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Haviam ofícios, haviam dons na igreja, havia ali uma lista de homens. Aquela igreja era uma igreja abençoada, com uma lista de homens. Temos aí Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém. Alguém muito próximo a Herodes, daquela família do Herodes que mandou matar a Cristo. Dentro dessa mesma família havia um fiel. Este Manaém aí, colasso de Herodes, o tetrarca, e o último da lista aí, o jovem Saulo, que nós já vimos a sua conversão e agora, aqui já faz um bom tempo, irmãos, depois da conversão de Saulo. Muita gente nos livros aí começa-se a tratar as viagens de Paulo como se começasse aqui. Isso não é verdade. Paulo, antes de chegar a esse momento, isso aqui é bem depois, uns 12, 13 anos, alguns acham que menos, 9 anos, após a conversão de Saulo, mas ele já era um pregador e um missionário desde a sua conversão. Porque Saulo, foi chamado à fé,
e ao mesmo tempo foi chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Então, esta igreja, a igreja de Antioquia, é uma igreja que Deus abençoou com muitas lideranças ali, uma igreja que o Senhor abençoou com ofertas. Lembra que Ágabo profetizou uma fome no mundo? Essa igreja, irmãos, ela reuniu valores e enviou para Jerusalém uma coleta por causa da fome que foi profetizada para aqueles dias. Então, uma igreja sadia, uma igreja onde há liderança, ofícios. Nós vemos também uma igreja exercendo a misericórdia, a diaconia, o serviço, o cuidado para com os irmãos que estavam passando dificuldades ali. Também vemos isso nesta igreja aí de Antioquia. Então nós vemos nessa cidade de Antioquia uma igreja de Cristo. Não é invenção, irmãos. A igreja não é invenção. Não é invenção tardia. Cristo deixou uma igreja. É claro que Ele não deixou uma igreja com CNPJ, uma denominação, uma placa. Mas Ele deixou a sua igreja. Uma congregação aqui, uma representação desta igreja está em Antioquia. Uma agência do reino de Deus na terra, com liderança constituída. Irmãos orando, jejuando. Irmãos buscando cumprir a grande comissão do Senhor, que é o que vemos no verso 2 e 3. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Jejuando, orando, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Então nós vemos uma igreja servindo a Deus. Haviam mestres ali. Paulo ali está no final da lista, mas nós sabemos, a sua vocação é apostólica. Mas a princípio ele é ali, nessa equipe missionária, auxiliar de Barnabé. Mas o fato, irmãos, é que o Senhor convoca estes para a obra que Ele tem chamado. Então, a igreja está envolvida nas missões. A igreja está envolvida no chamado missionário, no envio às nações. Uma igreja local, servindo ao Senhor, cheia do Espírito. O Espírito, então, ali direciona a igreja, separa homens, vocaciona os seus escolhidos para aquela obra. Então, toda a igreja estava engajada. Essa questão, essa tendência de uma passividade, de achar que viver engajado com a pregação, com o avanço do reino, é algo meramente para profissionais. Irmãos, não é isso que vemos na igreja. Essa é uma igreja cumprindo as ordenanças de Cristo, que disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos dentre todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, uma igreja que já servia ao Senhor. Uma igreja fiel ao seu Senhor. A noiva submissa, obediente, fiel a Cristo. E então Deus, o Espírito Santo, revelou a sua vontade para aquela igreja, porque haviam profetas ali. A igreja, no momento ali, na era do Novo Testamento, no período apostólico, haviam esses dons. Deus também dirigia a igreja por meio de profetas. E então o Senhor vocacionou Paulo e Barnabé para esta obra específica. Deus é soberano, irmãos, na vocação. Esses homens já eram ministros de Deus. Já eram servos engajados na obra de Deus. Mas agora eles são vocacionados. Paulo é apóstolo, Barnabé não é um apóstolo. Mas há um sentido em que todos estes enviados são apóstolos, embaixadores de Deus, porque a palavra apóstolo significa enviado. E então, embora
Barnabé não tivesse o ofício apostólico, não era um dos 12, ou no caso 13, considerando Paulo, mas ele então é enviado pelo Senhor para pregar o Evangelho, para levar o seu reino a outras partes, difundir a mensagem do Evangelho pelo mundo. E aí nós vemos a imposição de mãos, a bênção da igreja. Vemos que a igreja, irmãos, é o instrumento principal do envio de missionários. Vemos que a igreja participa do processo e é instrumento da confirmação de vocações. Porque muita gente quer servir a Deus, mas não quer estar vinculado à igreja. A igreja local, existem aí instituições para-eclesiásticas, missões desconectadas da igreja, pessoas que querem se envolver com a obra missionária, querem servir a Cristo, mas aparentemente não querem ter relação com a igreja. Ou pelo menos depois que vão para o campo, pedem ajuda. E nós vemos isso acontecendo, pessoas que se envolvem e não buscam a direção de Deus, a confirmação da igreja, e depois isso acaba sendo uma vergonha para o Evangelho. Estão ali muitas vezes no campo passando necessidade e jogam a culpa na igreja. A culpa é da igreja. As igrejas, aí na pandemia, a crise, muitos missionários, como todos nós, todos os cidadãos, as igrejas também, passando dificuldades. Mas nós vemos, irmãos, então, a importância pelas Escrituras, pela maneira que Deus dirige a sua igreja, de restaurar o lugar da igreja local, da igreja de Cristo, nessa relação com a obra missionária, com a confirmação de vocações. Então a igreja impõe as mãos. Não há poder nenhum na imposição das mãos, não é algo mágico. Mas era comum a imposição de mãos na oração. Depois, quando a igreja foi crescendo, o hábito de apenas o ministro impor as mãos sobre todos ao mesmo tempo. Mas a unção não está na imposição das mãos meramente. A unção para esse serviço, a vocação vem de Deus. Não adianta a pessoa se impor as mãos sobre ela mesma, ou a igreja impor as mãos, se ela não tiver vocação. Se ela não for chamada para esta obra, não adianta. Quem quer que seja impor as mãos sobre ela. Porque não há poder em si na imposição de mãos. O poder está no Senhor que diz: separe Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E Deus usou a igreja, foi no contexto da igreja local que Deus então fez essa vocação. Então o uso da igreja, Cristo usa a sua igreja. O Senhor Jesus está com a sua igreja, usa a sua igreja. E aí nós vemos então que não apenas os ministros estão envolvidos nesta obra. A igreja está ativamente envolvida, treinando, capacitando, sustentando, orando, sendo instrumento para abençoar, confirmar estes que Deus chama. Então nós vemos que Deus faz assim com a sua igreja. No verso 4 e 5 diz que estes homens então enviados pelo Espírito desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Eles cumprem a sua vocação, enviados pelo Espírito Santo, navegaram. Antioquia fica no continente e perto do mar Mediterrâneo, e num dia claro de sol era até possível ver a ilha de Chipre do outro lado. Não era perto, mas era possível, há um testemunho de que era possível enxergar a ilha. E Barnabé era natural, nativo daquela ilha de Chipre. E então eles viajaram de barco, uma viagem não tão demorada,
e chegando ali pregavam na sinagoga. Pregavam na sinagoga, o local natural, porque o evangelho é primeiro ao judeu, mas também ao grego. E embora Paulo era um apóstolo com uma vocação especial aos gentios, mas nós vemos que isso não significa que ele não pregava aos judeus. Porque sempre Paulo, ele ia às sinagogas. É o que vemos aí. Verso 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E tinham João como auxiliar. A ilha era grande. Eles chegaram numa cidade chamada Salamina. Depois atravessaram a ilha até Pafos, onde encontraram certo judeu, mágico ali, chamado Bar Jesus. O nome do indivíduo era filho de Jesus, Bar, algo como Bar Yeshua, filho Bar Jesus. Um falso profeta, na verdade. Então nós vemos aí, irmãos, Deus conduzindo a obra missionária. Eles chegaram àquela ilha de Chipre, pregaram em Salamina, esta cidade, foram bem recebidos ali. Eles pregavam Cristo Jesus. Eles pregavam Jesus Cristo que morreu na cruz. Ele é o cumprimento das profecias messiânicas. Eles pregavam o Evangelho. Eles diziam, todo o relato do Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Já se cumpriu, o Messias veio. Eles pregavam então a salvação em Jesus Cristo, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E então no verso 6 e 7 eles encontram esse mago, esse mágico. E ele estava associado a uma figura muito importante da ilha, o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. O procônsul, irmãos, é o governador do lugar. Ele representa o Senado e César naquele lugar. E então, este homem importante, ele estava associado a esse falso profeta. Tudo indica que esse falso profeta, ele prestava serviços de previsões. Por exemplo, se haveriam guerras, se haveria algum problema, então aquela figura política, aquele procônsul, usava deste trabalho, de um adivinho, de um prognosticador. Mas perceba que este homem adivinho, este homem tratado aí como um mago, um falso profeta, ele é dito que é um judeu. E isso é algo absurdo. Porque na lei de Deus, em Deuteronômio, no capítulo 18, do verso 9 a 14, Deus disse ao povo que quando eles entrassem na terra, não se achará entre ti nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, necromante, encantador, quem consulte os mortos. É uma aberração, irmãos. Um judeu adivinho, mago, é uma aberração. Não deveria haver entre o povo judeu aquele que comete estas abominações. Foi por causa destas práticas abomináveis que Deus expulsou as nações pagãs da terra de Canaã e deu a Israel aquela terra. Então, não deveria ser permitido. Mas aí você vê Elimas, o mago, trabalhando ali para o procônsul e talvez fazendo as suas adivinhações, suas falsas profecias, ganhando dinheiro ali, sendo um judeu, totalmente incoerente, ele sendo judeu e mago, coisa que não se mistura. Mas o fato é que Paulo, ao chegar ali no verso 8, é dito: opunha-se-lhe Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Esse judeu mago, ele estava se opondo ao evangelho, ao cristianismo, à pregação apostólica. E então Paulo, veja, irmãos,
E algo interessante de notar, nós vimos aí, já lemos que Paulo usou de imprecações, palavras duras, uma repreensão direta contra Bar-Jesus. E alguém pode dizer, mas Paulo não prega nas suas cartas o fruto do Espírito, né? A mansidão, domínio próprio. Lá em Timóteo ele diz que ao servo do Senhor, né, não convém contender, mas ser brando para com todos, né, sabendo que quem liberta o pecador do laço do diabo é Deus. E aí você pode dizer, como é que Paulo tratou esta alma perdida, né, um homem não convertido, tão mal? Né? Parece que Paulo aí não está andando no Espírito, mas não é isso a verdade. Veja o verso 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, veja o que esse homem disse. E ele estava cheio do Espírito. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Veja a diferença. Ele estava cheio do Espírito, e veja a diferença de tratamento para um irmão que está em pecado, que não está num dia bom. Temos que ser pacientes, temos que suportar o irmão. Agora, um falso profeta, um enganador, um inimigo do Evangelho, um anticristo, alguém que está resistindo à pregação do Evangelho, a palavra de Paulo é ó filho do diabo, inimigo de toda a justiça. E se você vê como Cristo tratava os inimigos, não era diferente disso. Nos mostrando, irmãos, aquilo que falamos na introdução, no princípio, de que há um conflito. Estamos engajados num conflito. E que há momentos que devemos, de fato, defender a nossa posição. Resistir àqueles que se opõem a Cristo, ao seu Evangelho, ao seu reino. Então, o procônsul estava interessado em ouvir a pregação. Mas esse mago, tudo indica, estava preocupado com a sua posição, com a sua renda. Não era do seu interesse que o procônsul cresce no Evangelho. E na verdade, irmãos, quando pregamos o Evangelho, Satanás, o mundo, a carne, não tem interesse na libertação dos pecadores. Eles ganham, eles têm os seus lucros. E eles atacam a igreja de Cristo. Há uma disputa, então, pelos corações. Então nós vemos que os homens ímpios resistem à verdade. Como Janes e Jambres, aqueles magos que resistiram a Moisés, eles resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento, réprobos enquanto à fé. E não devemos ignorar a realidade de que existe esse tipo de gente, inimigo do Evangelho. Mas Paulo diz, não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles magos. Então, meus irmãos, nós devemos entender que estamos nessa jornada, nesse caminho. Não vai ser sem lutas, sem sofrimento, sem confronto, em alguns momentos. Como vemos aí Paulo tratando este homem desta maneira. E ainda assim podemos ver que quando Paulo trata este homem dessa maneira, com repreensão, ainda assim é uma misericórdia. Porque alguém pode dizer, não, tem que ter amor, paciência aí com esse indivíduo, com os inimigos, tem que ter paciência sempre. Mas, meus irmãos, nós vemos aí, na verdade, que
Este é um meio de Deus. Não sabemos, tudo indica que este homem não se converteu. Mas ainda assim, é uma misericórdia que ele tenha sido repreendido. É uma misericórdia que ele tenha sido exortado, disciplinado, para talvez alcançar o arrependimento. E então nós vemos Paulo manifestando a sua autoridade apostólica, amaldiçoando aquele homem, pelo Espírito Santo, dizendo àquele homem: você, na verdade, é um arauto de Satanás, um servo de Satanás. E eu, o embaixador de Cristo, Paulo estava dizendo. Então, há uma guerra espiritual. Satanás tem os seus servos que buscam impedir o avanço da igreja de Cristo. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a sua igreja. Então, esta oposição da semente de Satanás e o descendente da mulher Cristo, e agora a igreja, ela é uma realidade neste mundo. Mas não há duas forças iguais. Cristo é o Senhor. Cristo é o vencedor. Aquele homem, então, ele ficou cego. O Senhor o puniu com cegueira. Verso 11: eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol. Naquele mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, dentro desta batalha, Cristo é o vencedor. Não quer dizer, irmãos, que é sem lutas. Não quer dizer que é sem dificuldades. Mas nós podemos enfrentar. O inimigo tem a sua força. Tem se levantado contra a igreja. Mas nós combatemos este combate certos da vitória em Cristo Jesus. E nós vemos nesse texto como Cristo saiu vitorioso. No verso 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Um homem importante. É claro que o Evangelho não alcança só gente importante, pessoas simples, mas também não alcança pessoas simples. Mas um procônsul. E isso nos mostra, irmãos, que não devemos perder a esperança. O Senhor tem os seus eleitos. Podemos pregar o Evangelho. Os opositores estão aí. Mas o Evangelho haverá de triunfar. Cristo haverá de subjugar os corações daqueles que lhe pertencem. Haverá de triunfar, prevalecer. Então nós vemos tudo isto nesse texto. Mas ainda assim eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida, para a nossa igreja hoje. Irmãos, nós devemos pregar o Evangelho, investir na pregação do Evangelho. O engano tem crescido. Parece até que irá prevalecer. Mas o Senhor sustenta a sua igreja, a sua verdade. E no final o Evangelho prevalecerá. Em Apocalipse, no capítulo 6, de 1 a 2, há uma visão ali. Apocalipse 6, de 1 a 2 diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Os intérpretes, os comentaristas entendem que esse cavaleiro branco da visão, que sai vencendo e para vencer, é o Evangelho. É o Evangelho de Cristo Jesus. Então a ideia desta visão apocalíptica é dar esperança para a igreja. Há inimigos, há opositores, mas o nosso trabalho não é vão.
Aqueles que são verdadeiramente vocacionados para a obra missionária encontram aí encorajamento. Vai ser difícil, haverão lutas, mas o Senhor nos garante também que haverá vitória. Então, precisamos, como igreja, em obediência a Jesus Cristo, investir em pessoas verdadeiramente vocacionadas. Lembrando aquilo que vimos na pregação, que não é a imposição de mãos aqui que vai ungir ninguém. O Senhor chama pessoas para a sua obra, para a sua igreja. A igreja deve reconhecer, treinar, enviar. Paulo diz em Romanos 10, 14 a 17, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Como pregarão, irmãos, se não forem enviados? E nós cremos que quem chama é o Senhor. Mas quem reconhece é a igreja, essa vocação. Então nós vemos que o Senhor chamou pregadores. E o mesmo Senhor que os chamou, lhes deu sucesso. Como esperar a bênção de Deus se Ele não nos enviou? E não duvidemos da bênção de Deus se Ele tem nos enviado. Então confiemos nisto. Somos a igreja do Senhor, não por méritos, pela sua graça. O Senhor nos separou, nos chamou para ser igreja. Tem nos dado os ofícios, os dons. Tem nos dado então a sua palavra, que é o dom mais precioso que temos como igreja. E então, irmãos, resistamos à tentação do mero entretenimento. Às vezes, essa resistência à pregação, ela vem de modo muito sutil. Essa resistência a Cristo, às vezes, não vem igual Bar Jesus, diretamente ali se opondo à pregação. Mas muitas vezes nós vemos que as pessoas resistem, não, pregação, as pessoas estão cansadas. Pastor, as pessoas passam a semana em lutas, no seu trabalho, na família. Vai chegar na igreja e ouvir de guerra, de luta, de que tem conflito, de que tem que combater as trevas. Não, as pessoas estão cansadas. Vamos trazer algo diferente. E então, de modo sutil, a pregação é resistida. E há uma tentação de colocar o entretenimento no lugar da pregação, dizendo, não, essa pregação aí não tem utilidade, as pessoas estão com depressão, estão ansiosas, elas precisam ouvir algo que lhe autoafirme, uma autoajuda, algo que agrade aos seus corações, que traga um refrigério aos seus corações. E meus irmãos, é claro que temos conforto em Cristo Jesus. Mas nós devemos pregar o Evangelho e não nos cansar de pregar o Evangelho. E devemos ter cuidado para não sermos achados resistindo à pregação, ao ensino bíblico. Esse Bar Jesus, como disse, ele era judeu. Ele era alguém religioso. Então, nos nossos dias, há uma oposição. Sorrateiramente a pregação tem sido resistida. E algumas vezes com boas intenções. A psicologização, né? Não, o ser humano precisa, né, ser atendido nas suas necessidades psicológicas. Se pregar assim, né, eu estava lendo o comentário de Sproul, e ele dizendo que Paulo, quando falou, ele fez uma brincadeira, né? Diz, Paulo, quando chamou Bar Jonas de filho do diabo, amaldiçoou
Ali era uma alma perdida, era um alvo da pregação. Ele disse que parece que Paulo não teve tempo de ler aquele livro de um escritor americano aí, Como Fazer Amigos e Conquistar Pessoas, né? Parece que Paulo não tinha muitas técnicas de ser mais agradável, de agradar ali aquelas pessoas. Então, irmãos, nós devemos entender isso, que a pregação do Evangelho, ela vai confrontar os rebeldes, os opositores, os inimigos, vai desagradar, não vão querer ouvir, vão resistir à pregação. Mas o grande milagre que vemos aí é que, embora haja resistência, pela graça de Deus, há os que vão crer. Pela misericórdia de Deus, aquele procônsul creu no Senhor. E esse é o maior milagre, irmãos. Que pecadores sejam levados à fé em Jesus. E nós vemos que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Converter pessoas, grandes, pequenas. E então nós vemos que a nossa vida, a sociedade está nas mãos do Senhor. Ele pode operar fé salvadora nestes corações. Mas o meio para isso é a pregação de Cristo. A pregação do Evangelho. Então o propósito da igreja é servir a Cristo, não o interesse de homens. Devemos lembrar do nosso chamado missionário. De sermos uma igreja saudável. De buscarmos em Deus essas vocações. A direção do Senhor para esta obra. Então, nós devemos, como igreja, entender isso. Que não podemos apenas agradar, ser um clube de interesse, onde talvez a teologia é o nosso interesse aqui, que nos une. Não, irmãos, nós estamos aqui para pregar a Cristo, o seu Evangelho. Devemos servir ao Senhor espiritualmente. A igreja ali, você viu, estava orando, jejuando, servindo ao Senhor. E essa igreja, pela graça de Deus, foi instrumento para a obra missionária. Então, Satanás está na sociedade, a heresia, o engano. Mas o que as autoridades, como aquele procônsul, o que as pessoas aí fora precisam ouvir é a pregação do Evangelho. É serem confrontadas com seus pecados. E eles não vão ouvir de nenhuma parte, se não for a igreja. Então talvez é uma misericórdia que eles possam ouvir. Filhos do diabo. Em amor pelas almas perdidas. Devemos buscar o arrependimento dos rebeldes, pregando ousadamente. Pedindo a Deus que faça a obra, que opere. Quem sabe alguns destes não são eleitos que vão se converter. E no final, irmãos, nós vemos que Deus é justo no seu juízo sobre os inimigos da igreja. Se não se converterem, é com justiça que serão punidos pelos seus pecados. A mão do Senhor está contra eles. Não é a nós que eles resistem. É a Cristo mesmo. Então que Deus tenha misericórdia da sua igreja, destes dias maus. Irmãos, ao desejar servir a Deus e cumprir a obra missionária, servir a Cristo, que possamos ir para a palavra. Muitos querem, como é que faz a igreja crescer? E tem livros aí de crescimento de igreja e obra missionária. Como é que a gente vai fazer missões? E muitas das pessoas não leem o que está nas Escrituras. Parece simples, mas muitos que se envolveram aí com os estudos das missões abandonaram a Bíblia. E quando alguém cita as estratégias, aquilo que Paulo fez, o modo como o Senhor usou Paulo, parece até estranho.
Mas nós devemos, como igreja, nos voltar para este padrão. E quem sabe, pela misericórdia do Senhor, Ele levanta vocacionados aqui entre nós. Quem sabe o reino de Deus expande aqui nesta região. Que sejamos fiéis, que encontremos, irmãos, na palavra a direção para as nossas vidas. E que Deus, então, se agrade em usar a sua igreja para a sua glória. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez e nos preparando para a mesa, momento da ceia, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor, pelo relato extraordinário, ó Deus, do avanço da Tua igreja. No livro de Atos ali vemos o poder do Senhor, Deus, o poder do Teu Evangelho, do Espírito, dando graça, abençoando aqueles que o Senhor enviou. Também toma esta igreja, ó Pai, nossas vidas nas Tuas mãos, fortalece nossas vidas, perdoa as nossas faltas quando nos desviamos, ó Deus, deste padrão, e nos ajuda a entender o Teu propósito para a nossa igreja. Direciona esta igreja, também abençoa, ó Deus, levanta ministros Teus aqui, oficiais, quem sabe até, ó Deus, vocaciona para o ministério da palavra, e abençoa, ó Deus, esses campos aqui, ao nosso redor, e que o Senhor seja servido por esta igreja de modo fiel, e que o Senhor capacite cada vez mais a nós a cumprir o ídolo do Senhor. Abençoa, ó Deus, recebe este culto, recebe este momento dedicado ao Senhor, é o que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, abram aí no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. Lucas 22, a partir do verso 19 até o verso 23. Esse é um dos textos bíblicos da instituição da ceia do Senhor. Certo? Então, nós já ouvimos a pregação da palavra, e a mesa do Senhor é uma ordenança para a sua igreja, para nós, e também é uma pregação visível da palavra de Deus. Então, tão certo quanto Cristo morreu, deu a sua vida, o seu corpo e o seu sangue, e tão certo um crente, quando crê, se alimenta de Cristo pela fé, né? Tão certo quanto iremos comer estes alimentos, tão certo o Senhor alimenta as nossas almas, né? Espiritualmente. Não é que o pão e o vinho se transformem no corpo e no sangue do Senhor, não é isto. Mas o fato é que nossas almas são alimentadas espiritualmente. É por isso que nós cremos que a pregação é um meio de graça. Ordinariamente, a pregação é um homem aqui falando e vocês sentados ouvindo. Mas Deus usa a pregação para abençoar espiritualmente, santificar a sua igreja. E a mesma coisa com os sacramentos. Então, participemos do sacramento com fé. Vamos ler o texto, Lucas 22, do 19 a 23. Diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Então, no contexto aí da mesa, o Senhor já sabia, havia o traidor, né? Estava ali com Cristo. Irmãos, não quer dizer que Jesus não sofreu a traição de Judas. O fato dele ser Deus e homem, né,
O fato dele saber, ele escolheu, Judas era um apóstolo, andou com ele. Mas não era convertido, não era regenerado. Era o filho da perdição. Ele diz aí, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então vemos a importância do ouvir a palavra e do autoexame. Porque ninguém suspeitou. E infelizmente, como Bar Jesus, como aquele Elimas, o mago, muitos estão ouvindo a pregação e não levam a sério. Esse evangelho haverá de ser pregado. E, infelizmente, muitos homens que ouvem a pregação não irão se preparar. Ouvem a trombeta sendo soada, mas não se preparam para a eternidade. Não, aí se distancia do Senhor, às vezes nem se afasta da igreja visível, e aí começa a dizer, não, Deus é bom, Deus é misericordioso. No final vai dar certo. E não se arrependem dos seus pecados. Não se humilham diante do Senhor. Então, no contexto da ceia, né, é um contexto de autoexame, de quebrantamento. E Judas estava ali como um exemplo para nós de que devemos temer. É muito triste saber que alguns dos que têm ouvido a pregação, infelizmente, irão negligenciar suas almas. E que não seja, irmãos, assim conosco. Né? Que a pregação, aquilo que ouvimos, esse momento do sacramento, né? Que possamos de fato entender que Deus nos chama a servi-lo em sinceridade, a fazer esse exame. Então, a mesa é do Senhor, não é da nossa denominação. É claro que o princípio de participação da mesa é sermos da igreja de Cristo, né? Sermos batizados, recebidos na igreja. Mas aqueles que temos aqui visitantes, é claro, né? Os visitantes, se você está em comunhão, se você é membro da igreja de Cristo, né? Você pode participar desse sacramento. E aqueles que ainda não foram recebidos, alguns já são crentes, né? Nós temos pessoas que o Senhor já tratou com elas, está tratando. Mas alguns irmãos precisam esperar o batismo e ansiar por esse recebimento, para então ser participantes da igreja visível, ser unido a esta família. Irmãos, a linguagem da igreja, quando Paulo diz assim, nós somos dispenseiros, a linguagem da igreja é de uma casa, de uma família. E nós aqui, quando pregamos, estamos dispensando os mistérios de Deus, a pregação, essas bênçãos espirituais. Então, ser da igreja é importante, sim. Ser da igreja visível, ser batizado, se unir à igreja. É claro que você deve se unir à igreja com fé genuína, crendo no Senhor. Não é só por se unir, para que não haja o risco desse tipo de hipocrisia e de que você venha piorar a sua situação. Mas é importante, sim. Se alguém não crê, busque a fé. Se alguém já crê e não é da igreja visível, né, nós como conselho devemos nos preparar para examinar, depois de orientados os candidatos, examinar e, sendo aprovados pelo conselho, marcar o dia do batismo ou do recebimento, se for o caso, né, de alguém que vem de outra igreja de Cristo e que apenas precisa ser recebido. Então, fiquemos atentos quanto a isso, né? A nossa ceia não é restrita, não é fechada, né? Não somos ceia restrita, mas você deve participar consciente, fazendo o autoexame e procurando verdadeiramente usar de maneira correta e espiritual este sacramento. Eu convido os presbíteros que irão nos ajudar, né? Não sei se vai ter mais de um. Temos aqui Romeu que geralmente não distribui, temos ali o presbítero Isvanildo. Tem mais algum irmão que pode nos ajudar na distribuição? Diácono Gabriel. Então, que os irmãos se aproximem
Vamos orar separando esses elementos do uso natural. Oremos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, no Teu dia. Já ouvimos a pregação do Teu Evangelho e agora estamos diante da mesa do Senhor. Esse sacramento do pacto da graça é o símbolo, o sinal visível de que somos do Senhor. Mas muitas vezes, ó Pai, temos vivido de modo indigno, não temos nos lembrado dessa aliança, desse compromisso, pecamos, tem misericórdia, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, nos santifica, dá-nos arrepender-nos das nossas faltas, reforçar o nosso compromisso com o Senhor. Separa esses elementos, ó Pai, do uso natural, e que o Teu Espírito se agrade em usar esse momento para alimentar as nossas almas. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos participar então do primeiro elemento, o pão. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós devemos tomar e comer. Este pão representa o corpo do Senhor, que foi moído, foi esmagado. Ao Senhor agradou moê-lo. Nós merecíamos essa morte, essa dor, esse sofrimento eternamente, porque nosso pecado é uma ofensa terrível contra um Deus infinitamente santo, mas agradou ao Senhor dar o Filho. E agora nós temos aqui este banquete, o pão, representando que Ele morreu no nosso lugar. Então, irmãos, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. O irmão pode pegar, no momento que pegar o pão, já comer e ficar aí meditando, esperando o próximo elemento. Amém.
Algum irmão ou irmã foi omitido do primeiro elemento, o pão? Se não, irmãos, vamos participar do segundo elemento. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o cálice e disse aos discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, vamos participar do cálice, do vinho, representando o sangue do Senhor que foi derramado por nós na cruz. Ele foi até o fim. Ele derramou a sua vida na morte. Nós merecíamos ter a nossa vida derramado ali, mas ele deu a sua vida e o seu sangue é verdadeira bebida, como o seu corpo é verdadeira comida, a sua carne. Então vamos participar. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Algum irmão ou irmã foi omitido do segundo elemento, o vinho? Se não, vamos orar mais uma vez. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Isvanildo fazer uma oração agradecendo por este momento.
Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino e depois deste hino teremos a oração final, a bênção apostólica e o tríplice amém. Hino 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terras, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal.
Irmãos, vamos ficar em pé, vamos fazer a oração final. Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome por mais este dia, pela adoração pública que podemos prestar. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua igreja, porque o Senhor tem sustentado o Teu povo aqui. Também pedimos que o Senhor conforte os que têm perdido entes queridos, o caso de nossa irmã Terezinha, também nossa irmã Emily perdeu ali um amigo. Ó Deus, o Senhor esteja sustentando cada servo do Senhor. Abençoa, Pai, também cada pai de família no seu trabalho. Neste dia também que os pais, o Dia dos Pais é comemorado, lembrado. Abençoa, Deus, cada chefe de família, cada pai na sociedade, cada um daqueles que o Senhor tem dado esta vocação da paternidade, e que o Senhor sustente na luta e fortaleça e dê condições a cada um de cumprir o seu papel. Também abençoa essa semana de atividades, nos dá uma semana de paz, uma semana abençoada, e toma esta igreja aqui em Tuas mãos e nos guarda de todo o mal, ó Deus. Abençoa o nosso município, o prefeito, os vereadores, as forças policiais também, todas as autoridades, e refreia o mal, e nos preserva, nos livra dos males, e sustenta-nos, ó Deus, nos guarda, para que possamos cumprir a vocação do Senhor nesta terra. Nos leva em paz, nos dá um dia de paz, nos dá também ouvir o estudo logo mais à noite. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, irmãos. Agora, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a glória, o poder, a comunhão do nosso poderoso Pai, também as bênçãos do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração pública e quero apenas dizer aos irmãos, antes de dar as boas-vindas aos visitantes, quero apenas dizer que houve uma mudança no toque de recolher, né? Então vai ser das 5 às 21 horas, de tal maneira que nós já colocamos o nosso trabalho da semana às 18h30 e vai continuar, e creio que temos cada vez mais aí condições de retornar, né, plenamente às nossas atividades. O Conselho ainda não decidiu voltar no domingo o trabalho presencial de manhã e à noite, então até segunda ordem continuamos com o culto pela manhã e o estudo transmitido às 18h30 à noite. Então, nosso trabalho tem caminhado, nós estamos, com a ajuda de Deus, contentes aí da maneira que Deus tem conduzido. Irmãos, parece que temos visitantes, né? Ali nosso irmão presbítero Marcos quer apresentar, parece que a filha, né? E temos mais alguém nos visitando. Não sei se tem mais alguém. Sejam todos bem-vindos, né? Aí, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. E todos que nos visitam também, né, são bem-vindos, certo? Parece que tem uma apresentação, uma homenagem do Dia dos Pais, né? É isso? A SAF é que vai fazer? Então, tem mais algum aviso do Conselho? Creio que não, né? Então, eu vou passar a palavra para as irmãs aí, nós já encerramos o culto, então esse é o momento posterior, né? O momento que podemos ter aí uma homenagem aí para os pais também. Então, a palavra está com as irmãs.
Sim, meu irmão, me perdoem. Nós estivemos ali na despedida do nosso irmão presbítero Brito, né? E um momento de despedida, e que Deus conforte, né, a cada um. Sabíamos que o irmão combateu o seu combate. Também foi mencionado ali que a igreja se manteve firme na assistência a Brito. Então eu desejo que a igreja continue assim, né? Fiel, firme, servindo até o fim, como fez ali no caso de Brito, e a família agradeceu à igreja. Então, uma palavra de gratidão da família à nossa igreja, porque se manteve ajudando, fiel, e isso é motivo de alegria. Então, as irmãs com a palavra. Graças e paz, amados. No livro de Provérbios 17, o verso 6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos, e a glória dos filhos são os pais. Nós da SAF queremos desejar a vocês um feliz Dia dos Pais e que vocês continuem sendo a luz na vida dos vossos filhos. Acho que faz uns 5 anos atrás, 5, 6 anos, ela escreveu um bilhetinho para o pai dela. E nesse bilhete estava escrito assim: papai, obrigado por me apresentar a Jesus. E ela deu esse bilhete, eu não vi, eu arrumando a roupa dele, aí eu achei esse bilhetinho no bolso dele. Então, assim, que verdadeiramente vocês sejam isso. Seja Jesus na vida dos vossos filhos, seja o espelho para eles. E essa canção que eu vou entoar diz um pouco disso. Diz que vocês são espelhos para os pais, então, para os filhos, que vocês possam ser esse espelho na vida dos filhos de vocês. E os pais, olha aqui para o telão que vai ter uma homenagemzinha para vocês. Qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Ai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar, o amor de Deus transferindo pra mim tudo que
preciso. Um carinho teu tira qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Oh, Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantavam pra mim. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Feliz Dia dos Pais. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Aproveitando o ensejo, da homenagem aos pais, nós queremos também fazer uma singela homenagem para os presbíteros, que sabemos que no domingo passado, primeiro domingo do mês de agosto, comemorou-se o Dia do Presbítero. E na Igreja Presbiteriana do Brasil, o presbítero é oficial, o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos interesses de toda a comunidade, quanto para isso eleito ou designado. Assim, em homenagem àqueles que são verdadeiramente presbíteros, passa a discorrer um pouco desse ministério tão complexo dado pelo Supremo Pastor. Bom, ser presbítero é privilégio, é chamado exclusivo, é dom concedido.
Ser presbítero é sacrilégio, é serviço consagrado, às vezes aviltado. Ser presbítero é pastorear, orar, acompanhar e cuidar. Ser presbítero é vigiar, zelar, aconselhar, não fiscalizar. Ser presbítero é ver-se o menor, é o que convém, o que de pé o mantém. Ser presbítero é falar do maior, daquele que excede o que não se mede. Ser presbítero é liderar, responsabilidade e exemplo. Ser presbítero é colaborar, tanta agilidade e prontidão. Ser presbítero é atacar, o lobo voraz, a falácia mordaz. Ser presbítero é amar, o Deus sublime e o próximo como a mim. Ser presbítero é difícil, é o pecador que deve tratar o pecado. Ser presbítero é vitalício, é estar pronto e sempre buscar se capacitar. Ser presbítero é aspirar, aquela excelente obra na vida. Ser presbítero é expirar, é proferir as virtudes da vida. É tomar parte da ceia santa na ordenação sagrada, é estar à parte do mundo maligno e do pecado redivivo. É ser humano, pode errar, pecar e se enganar. É evitar o engano, a ilusão, a armadilha e a desatenção. É emoção. Ser presbítero é ser o ancião, é ser vocação. E ser presbítero de coração. Amém. Somos gratos a Deus pelos presbíteros de nossa amada igreja, ao conselho atual, aos eméritos, aqueles em disponibilidade e aos que residem em outros lugares. Nossas sinceras felicitações e orações por ministério profícuos na presença do Altíssimo. E em 1 Coríntios 4:2 diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E em 1 Pedro 4:10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quero convidar aqui à frente os presbíteros, da nossa amada igreja, presbítero Isvanildo, presbítero Romeu, presbítero Marcos e o nosso amado pastor, não deixa de ser um presbítero. Vou estar entregando uma singela lembrança e pedir que o nosso irmão João Anderson levante-se e faça uma oração pela vida dos nossos presbíteros. Oremos ao Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso, eterno, quão grande, Senhor, Tu és. E nós queremos louvar ao Teu santo nome, Pai, nesse momento, pela vida de cada presbítero, Senhor, da nossa igreja, da nossa amada igreja IPB Alagoinhas. E não só da nossa, Senhor, mas de toda a igreja presbiteriana espalhada por este Brasil, Senhor. Nós temos plena certeza que foi o Senhor quem concedeu o dom deles serem presbíteros. É o Senhor quem os chamou. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue derramando graça sobre a vida deles, que o Senhor continue os abençoando, que o Senhor, Pai, continue derramando misericórdia sobre eles, ó Deus. Os abençoa, Pai, que eles possam ser sal e luz em nossas vidas e neste mundo, Senhor, que grasna no pecado. Em nome de Jesus Cristo, maravilhado, exaltado seja o Teu nome por cada um deles, ó Deus. Amém. O culto assim está terminado. Parabéns aos presbíteros e aos pais.